No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se, por favor. Nem tudo a gente aprende em sala de aula. A gente estuda e de repente tem umas surpresas. Uma vez aqui, alguns anos atrás, recebendo uma visita, gente bastante, conhecedora bem pouco da religião católica. E entrando aqui encantada com a Basílica, e era um dia de Páscoa, um dia como hoje, um domingo de Páscoa. A igreja toda florida também, a pessoa encantada, era de outro país, aliás. Entrou no Santíssimo, na capela para visitar, o Santíssimo exposto, encantadíssima, etc. Aí, de repente, começam uns barulhos ali no pátio. Todo mundo correndo. Imagine botas correndo, a gente usa bota. Parecia uma invasão, assim. Eles ficaram um pouco assustados, olharam para quem estava recebendo, percebeu que estava calmo. Bom, deve estar tudo sob controle. Fomos até aquele portãozinho lá, o que estava acontecendo? Era um costume do nosso fundador. Ele aparecia na janela lá de cima e jogava ovos de Páscoa para todos os meninos que estavam por aí. Muitos aqui viram isso, estou vendo o sorriso de vários se lembrando. E aí aconteceu uma coisa surpreendente. A gente estuda 7 anos de teologia. A gente se dedica a ler livros. Aí a senhora perguntou, eu acho que era a que menos conhecia de religião, hein? Ela disse: padre, o senhor sabe por que é ovo de Páscoa? Por que tem o ovo na Páscoa? Ixi, ela me pegou agora. Nunca li um tratado de Santo Agostinho sobre os ovos da Páscoa. Nunca. Eu acho que não vamos encontrar. Eu disse: olha, não tenho a menor ideia. Isso é uma coisa muito simples, padre. É que o ovo é um símbolo do túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo. O passarinho, quando quebra o ovo, é um símbolo de Nosso Senhor saindo do túmulo. Nossa, eu tive que terminar a teologia para aprender isso. E ela disse: e sabe por que coelho? Os coelhinhos da Páscoa? Senão não tem a menor ideia também. Porque o coelho ele dá tantos filhotes que ele é um símbolo da vida. E na Páscoa é bonito que haja um coelho, símbolo da vida, que coloca um ovo, que é o símbolo da ressurreição de Nosso Senhor. Puxa vida, vivendo e aprendendo, hein? Está bem, hoje, essa festa extraordinária da Páscoa. O dia em que na Igreja Oriental os eslavos mantêm isso até hoje. É o dia em que eles distribuem presentes. Nós aqui no Ocidente damos no Natal. No Oriente eles dão na Páscoa. É a festa principal da fé.
Daí que surgem aqueles ovos famosos Fabergé da Rússia. Era o presente que o imperador dava todos os anos na Páscoa para a imperatriz. A festa extraordinária. Só a liturgia desses últimos 3 dias é suficiente para mostrar que a Igreja Católica é verdadeira. Só isso. O que nós vemos na Quinta-feira Santa, na Sexta-feira Santa, sobretudo no Sábado Santo, aquela liturgia que começa no escuro, as velas que se acendem, a queda da cortina, o cântico do Aleluia, meu Deus do céu. Houve uma pessoa aqui, nessa igreja, 2 anos atrás, de uma religião bem distante da religião católica, de outro país, veio aqui só para assistir o Sábado Santo. Quando ele saiu, ele disse: eu quero me converter para a igreja, porque assisti um Sábado Santo. Não foi estudando teologia, foi vendo a liturgia da igreja. E por que nós estamos aqui hoje? Por que nós temos essa certeza de que, por exemplo, o ovo é o símbolo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Esse ovo da Páscoa que a gente come, tão maravilhoso, dá tanta alegria. Porque alguém disse: eu vi. Só isso. Um testemunho. Na primeira leitura, a palavra testemunho repete umas 4 ou 5 vezes. Um testemunho que foi dado. No Evangelho, São João entra e diz: ele viu e acreditou. Mas ele não viu Nosso Senhor, não era suficiente ainda. E depois ele vai ver Nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Teresa de Jesus, em 1571, ela teve uma aparição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela escreve isso. Ela diz: o Senhor me afirmou. Santa Teresa é uma testemunha muito qualificada. Ela disse: o Senhor me afirmou. Depois que eu ressuscitei, a primeira pessoa para quem eu apareci foi para Nossa Senhora. Ressuscitou e apareceu para ela. Nosso Senhor disse para Santa Teresa. Não está no Evangelho, mas não importa, nem tudo está no Evangelho. Depois tem aparição para santas mulheres, etc. Depois aparece para São Pedro, que também não está descrito no Evangelho, está contado por São Paulo na Carta aos Coríntios. Depois para 100 pessoas de uma vez. E depois um longo período da história da igreja sem Nosso Senhor Jesus Cristo, mas com testemunho que vai sendo entregue de geração em geração. Daria vontade de escrever uma história da igreja diferente. Nós temos a história da igreja que considera, por exemplo, os papas, São Pedro, Lino, Cleto, Clemente e depois todos os papas. Nós temos a história da igreja que considera as heresias que foram aparecendo e os doutores que foram refutando tudo aquilo. A história da igreja que vai pelas perseguições. Daria vontade de escrever, teria que estar muito inspirado para isso. Uma história da igreja que fosse completamente diferente. O que nos faz estar aqui hoje, com a certeza que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, é porque alguém nos disse: é verdade. E esse alguém ouviu de alguém. E assim 2000 anos. Mas isso não basta. Alguém dizer algo para nós não convence. Imagine que alguém vai no fundo da basílica ali, na saída, e dissesse: olha, eu quero avisar para todos que eu acabei de abrir um banco. E eu vou fazer render o dinheiro de todo mundo, acreditem em mim. Quem que vai acreditar no homem que diz uma coisa dessa? A palavra pela palavra, qualquer um pode dizer. Agora existe uma coisa que muda tudo, é o olhar. E daria para escrever uma história da igreja que fosse a transmissão do olhar de nosso Senhor Jesus Cristo ao longo dos séculos. Aquele olhar com o qual nosso Senhor Jesus Cristo converteu São Pedro, que depois São Pedro vai transmitir para Santo Inácio de Antioquia. Aquele olhar com que nosso Senhor Jesus Cristo converteu Santa Maria Madalena, e que disse Maria, e ela reconheceu, foi a palavra, mas foi o olhar. Aquele olhar que ele deu para São Tomé, e disse: Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. É a palavra, mas foi o olhar que converteu São Tomé. São Pedro, Santa Maria Madalena, São João Evangelista, guardaram esse olhar e transmitiram para alguém. E esse alguém foi transmitindo. Essa força é irresistível. E aí a gente entende que ao longo da história, dá a impressão que em alguns momentos, essa transmissão do olhar de Nosso Senhor foi interrompida. Alguém que recebeu esse olhar
a missão de transmitir esse olhar para os outros não correspondeu. Ia parar a história da igreja, ia acabar o testemunho da ressurreição. E aí que nosso Jesus Cristo aparece para alguém, como no fato de Santo Antão. Discussão em toda a igreja no século IV, se Jesus Cristo era realmente Deus. A maioria dos bispos caiu na heresia de Ario. Não é Deus, é uma criatura extraordinária. O mesmo problema, os teólogos discutindo, de repente estão reunidos num concílio, aparece um homem de quase 2 metros de altura, que comia uma vez a cada 2 dias, um asceta que viveu 106 anos, é sabido, é contado por Santo Atanásio isso, que o conheceu. Ele aparece e entra assim, todo mundo faz silêncio, ele sobe até o ambão onde estavam os bispos todos reunidos, todo mundo olha para ele assim, ele apenas diz uma palavra: estão na dúvida que Jesus Cristo é Deus? Eu vi. Acabou a discussão. Por quê? Pela palavra? Não, pelo olhar. Perceberam esse homem? O olhar de Nosso Senhor agora está com ele. Está com ele, ele que vai transmitir para a próxima geração. E foi passando assim ao longo dos séculos. E até hoje em dia, o olhar de Nosso Senhor Jesus Cristo existe. Se nós estamos aqui, é porque alguém tem hoje, no século 21, o olhar de Nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém dirá: padre, então o senhor é místico? O senhor está dizendo que o senhor viu Jesus? Por isso que o senhor está testemunhando? Não, estou dizendo uma coisa bem diferente. Eu não vi Jesus, mas eu vi o olhar de Jesus no olhar de um homem. Isso eu vi. Alguém dirá: padre, descreve para nós então como é esse olhar. Olha para essa basílica. Essa basílica é o reflexo desse olhar. Um olhar cheio de maravilha. Em primeiro lugar, um olhar cheio de amor a Nossa Senhora. Já pararam para pensar que só no presbitério tem 4 ou 5 imagens de Nossa Senhora? Tem Nossa Senhora de Fátima, no centro, tem Nossa Senhora das Graças, tem Nossa Senhora pintada na crucifixão, tem Nossa Senhora aqui com o menino Jesus e tem Nossa Senhora do Bom Remédio. Que exagero! Para que 5 imagens? É o amor. O olhar desse homem é um olhar marial. É um olhar maravilhoso. Por isso que a igreja é cheia de cores. Por isso que tem uma orquestra que toca assim com esplendor. Mas no centro desse olhar, como nessa igreja, está a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um olhar sofrido, que quando a gente olha, meu Deus, é esse olhar que converteu São Pedro. E ele diz: eu vi, eu testemunho, a igreja é verdadeira, Nosso Senhor ressuscitou. Amém. Eu vou transmitir isso até a minha morte, porque eu acredito no olhar desse homem. São Roberto Bellarmino diz isso. No dia em que não houver santidade na face da terra, acaba o mundo. Querem saber quando vai vir o fim do mundo? É quando não houver santo na terra. Isso nunca vai acontecer. O fim do mundo vai vir por outra via. Mas o dia que acabasse a santidade na terra, Deus acabava com o mundo. Portanto, sempre há. O olhar de nosso Senhor Jesus Cristo sempre vai estar sobre a terra. E o que esse olhar nos diz hoje, em 2023? Muito semelhante à mensagem do olhar de Nosso Senhor na ressurreição. Parecia tudo acabado. Os apóstolos fugiram para isso, por isso. Ele fracassou. Ele prometeu tanta coisa, agora termina aí na cruz. Mas depois eles perceberam, não. A melhor parte da vida dele foi essa aqui. O auge da missão dele foi esse. E hoje nós temos a igreja passando por uma situação tremenda. Tem gente que desanima, tem gente que vê, nossa, quanta crise, quanto escândalo. Tranquilo, a igreja está passando pela paixão dela. Procure em algum lugar, porque da mesma forma que Nosso Senhor na paixão deu o máximo de si, a igreja na hora da paixão dela está dando algo que ela nunca deu na história. E é isso que nos é transmitido hoje, é essa certeza. A igreja hoje é mais bela do que ela foi sempre. A igreja hoje ela é mais triunfante do que ela foi sempre.
mas nós vamos ver, nós que estamos aqui. Isso é um testemunho que nós herdamos desse olhar. Nós vamos ver a igreja tomar um esplendor como ela nunca teve na história. É o esplendor que Nossa Senhora prometeu em Fátima, que Nossa Senhora do Bom Sucesso prometeu, que a igreja ressurgirá como uma menina. Essas meninas tão cheias de vida, que choram, que gritam. A igreja vai de novo assim, mostrar toda a juventude dela, todo o esplendor, todo o encanto. Nós vamos ver isso. Então hoje, nessa solenidade tão extraordinária da ressurreição, vamos fazer um grande ato de fé. Em primeiro lugar, acreditar nesse olhar que nos transmite a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acreditarmos juntos aqui. Nós vamos ver a vitória da igreja. E aí sim, o nosso olhar também vai ser testemunha para as outras pessoas. Mais do que minha palavra, vai ser minha presença e meu olhar. As pessoas vão me ver e dizer, sim, isso é verdade. Ele tem razão. Vamos pedir essa graça a Nossa Senhora, ela que foi a grande testemunha, a grande mensageira, a grande pregadora da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sustentou até os apóstolos, que ela nos dê essa fé completa no triunfo da Santa Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.